Fala, nação, ótimo dia aí pra gente. Vitorinha sobre o Fluminense. Vitorinha não, né? Vitoraça. Vitória importantíssima sobre o Fluminense, descontando. Foi 1-0, mas descontamos a vitória deles aqui, que foi 2-0. Um momento difícil pro Corinthians. Geral falando que o Corinthians já tinha perdido, né? O Corinthians sem 7 titulares, apesar do Fluminense ter poupado também. Vou trazer alguns vídeos aí dos antes, falando do Corinthians, do desabafo de Ronaldo Giovanelli. E falar um pouquinho também do André Ramalho ali, que pra mim foi um dos 3 melhores em campo ontem. Bora lá. Vamos por palpites do jogo aberto. Fluminense, Corinthians, Edu Dracena. 2-0, Flu. Cicinho. 3-1, Flu. Sgarbi. Fechado com Flusão nessa daí. 1-0, Flu. Marco Aurélio Cunha. 2-1, Flu. 1-1 para este jogo. 1-1? É? Você votou 1-1? Então tá bom. Chiquito. E você foi muito bem, porque meu coração está dividido nesse jogo, então 1-1. Ai, que mureteiro. E você, Rona? Eu não sou mureteira. Imagina. Tá bom. 2-0 pro Corinthians. 2-0. 2 gols De novo? do Negão. Romero. Caramba. Eu também falei que ia ser 2-0 pro Corinthians. E Guinegão e Yuri. Mas, foi muito bom o jogo. Nós não jogamos bem, mas não era jogo pra jogar bem. Era jogo pra ganhar mesmo. Agora eu quero trazer aqui também a parte, né, da soberba, né? Eles estavam, né? Eles tinham muita certeza que ganhariam da gente, né? Mas esse vidinho aqui mostra que se tá 11 contra 11, pra mim o Corinthians, os melhores 11, o único que tá ali meio pau é o Flamengo. De resto, na minha opinião, sem clubismo, o Corinthians tá à frente de todos os outros. 11 contra 11. Provou isso contra o Varmeira, que é o segundo colocado. Pô, 4 jogos não fizeram um gol em nós nos mata-mata. Quando 4 jogos contra o Varmeira com os 11 titulares, eles não fizeram um gol em nós. É isso. E ganhamos 2 vezes na casa deles, né? Nosso salão de festa. Aí é mostrando, né? Olha os nossos. Tá louco, cara. Não tem como comparar os jogadores deles contra os principais jogadores deles. Incomparável, na minha opinião. E eu não tô sendo clubista, não. De verdade, é incomparável. Eu até acho que Corinthians e Cruzeiro é final antecipada. Acredito muito nisso. Não sei como vamos chegar lá em dezembro. Eu acho que dezembro foi bom pra nós, entendeu? Tá certo que o Matheus Pereira parece que machucou também, né? Mas beleza, a gente tá sem 7. Carrídio pode voltar. Então, provavelmente o Carrídio volta. Então nós teremos completaço. E se nós pegar o Cruzeiro 11 contra 11, nós somos superiores. Isso pra mim é indiscutível. Aqui eu queria falar um pouquinho do André Ramalho. Eu critiquei muito o André Ramalho, cara. Eu critiquei demais. Falei que não servia mais pra jogar no Corinthians. Às vezes a gente, né, nós somos torcedores fanáticos e esquecemos o que o jogador fez pelo clube. E naquela arrancada de 9 vitórias, ele jogou muito, mas ele vinha jogando mal esse ano. Mas esse modelo de 3 zagueiros, o Vessone já falou isso antes. Falou, o André Ramalho vai ser importantíssimo nesse modelo de 3 zagueiros, porque ele tem uma saída de bola muito boa. Lembra aquele gol contra o Vasco, que ele acha aquele passe lá na esquerda e dali sai o gol. Então ele faz muito isso. E ontem ele jogou muito, na minha opinião. E aí, cara, né, toda vez que eu pensar em falar mal do André Ramalho, eu quero lembrar disso daqui. Ramalho tá completamente sem condições de jogo. Ele só tá em campo porque não dá mais para fazer substituição. Só faltava um gol de cabeça dele. Olha o escanteio. Corinthians chegando para fazer a cobrança lá na ponta direita. Vai mandar na linha de grande área. Atenção, escanteio batido. Bola perigosa na boca do gol. Toque de cabeça. Muito emocionante, cara. E aí, às vezes, a gente, né? Eu sou um desses que eu sou um pouco emocionado e acabo falando mal quando o cara tá jogando mal, né? Aqui vamos ver ele falando do gol do Mateuzinho aí, falando que o gol realmente foi do Mateuzinho. E às vezes temos que ser um pouco mais humanos e também compreensivos, né? Eu acho que ele vinha jogando mal, cara. Ele vinha errando muito, muito. Mas o que será? Não é possível, cara. Aquele jogador que fez 9 jogos seguidos ali do brasileiro com o Gustavo Henrique tenha errado
desaprendeu a jogar, não faz sentido, sabe? O Tchoka já jogou bem nesse sistema, o Tchoka não jogou mal, o Tchoka jogou bem, eu queria a manutenção do Tchoka, mas o André Ramalho realmente, a saída de bola dele, às vezes ele erra um passe, ele errou um lance pra mim, que foi falta no Mateuzinho. O juiz deu uma falta no Mateuzinho, que até fiquei na dúvida se foi falta ou não, mas o juiz estava dando não falta pros dois lados. O juiz horrível, picotou o jogo até umas horas. Pior pro Fluminense, que jogava em casa, na minha opinião, porque quando o juiz picota muito o jogo, é pior pro time visitante. Imagina esse cara pitando na arena, seria terrível. E ele errou, ele foi cabeceou pra trás, deu no pé do cara, os caras saindo no contra-ataque e deu uma falta no Mateuzinho. É um juiz bem ruim, né? Juiz bem ruim, picotou o jogo inteiro. Nossa, como a arbitragem do Brasil é tenebrosa, é horrível. Mas ele foi muito bem, muito seguro. Pra mim, melhor jogador em campo, Mateuzinho. Hugo até ganhou como melhor em campo, mas pra mim foi Mateuzinho melhor em campo, Hugo e depois André Ramalho. E depois Gustavo Henrique, que tá ali pareio com o André Ramalho. O Gustavo Henrique, cara, que zagueiro, né, cara? Que zagueiro. Ainda bem que o Corinthians renovou com ele aí. E gostei também da entrada do Jacaré, do André. O Jacaré não estreou ainda, espero que ele estreie aí uma hora que o Mateuzinho não puder. Pelo menos agora nós temos um lateral no banco, né? Verdadeiro lateral no banco, né? O que não tínhamos muito tempo. Lateral direito. E o Bidu ontem não foi um dos melhores em campo pra mim, o Bidu. Não jogou tão bem como ele vinha jogando, sendo um dos melhores pra mim quase todos os jogos. Mas isso aí faz parte, um jogo ou outro o jogador vai oscilar. E nessa formação aí ajuda muito, principalmente o Mateuzinho, que ele é muito agudo, muito rápido. Vamos ver aqui o André Ramalho falando do gol, né? Se o gol foi dele ou do Mateuzinho, né? Claro que foi do Mateuzinho, né? Até ficaram na dúvida na transmissão, não sei pra que a dúvida, mas claro que foi do Mateuzinho. O Hugo Souza acabou de passar aqui atrás e falou: o gol foi do Mateuzinho, hein? O gol foi do Mateuzinho, foi seu? O Hugo protege o Mateuzinho, né? O Hugo é parceiro dele de anos. Não, mas eu não preciso mentir, não. Eu já falei ali nas entrevistas, eu senti um vento, mas não posso considerar que aquilo ali foi meu gol, não. Fiz tudo certo, só faltou encostar a bola, fiquei com receio de encostar demais, de tirar a bola, mas o cruzamento foi perfeito. Aquele cruzamento que se eu encosto, eu fazia o gol, se eu não encosto, a bola acaba entrando do mesmo jeito, como aconteceu. É isso, foi do Mateuzinho, parabéns pra ele. O Hugo Souza falou ali, o gol foi do Mateuzinho, os dois é amigos, né? O Ramalho deu até uma... Mas foi mesmo, do Mateuzinho. E a explicação dele sobre o gol foi perfeita, né, cara? Porque realmente, se ele rela muito, o Fábio ainda poderia pegar. Não é nem ele tirar. Ele poderia sim tirar do gol. Mas o Fábio se posicionou esperando a cabeçada dele. Então, a leitura dele foi perfeita. Ele quis dar uma casquinha. Como ele não relou, foi gol. É aquela casquinha que se ele rela é gol, se ele não rela é gol. Então, ele dá aquela reladinha, porque às vezes ela podia pegar trave fora. Então, que leitura boa ele fez do jogo, né, cara? Ainda reforça aí o que eu falei, como ele jogou bem, como ele estava atento ao jogo, né? E isso é muito importante, cara. Isso é muito importante ter um jogador atento, assim. Eu achava que, às vezes, alguns jogos ele estava meio desligado. Foi no jogo contra o Atlético Paranaense. Não, contra o Atlético Paranaense foi o Tchoka. O jogo anterior ao Atlético Paranaense, que ele dá uma bola na entrada da área, que ele dá uma dormida, assim, o cara rouba. Agora, fugiu da mente qual jogo foi, mas ele dá uma dormida assim, o cara rouba a bola. Nossa, eu fiquei muito bravo naquele lance, cara. Mas, o Corinthians vem nos últimos 5 jogos, empatou 1, ganhou 4, contando Copa do Brasil e Brasileiro. O Corinthians vem bem aí nessa reta final, né? Vou trazer o Ronaldo pra vocês também aí, desabafando após o jogo. Tem até um verde aqui embaixo que, meu Deus, deu até um susto. Mas eu vou trazer o Ronaldo aí, desabafando um pouquinho depois do jogo aí. Mas, cara, que jogão, cara. Assim, jogão. Não o jogo. Quando eu falo jogão, pra ser errado. Eu não quero dizer que o jogo foi bom. O jogo não foi bonito. Mas eu acho que é o momento do Corinthians pontuar, cara. Estamos em um momento que o importante é pontuar. E o Corinthians fez o jogo que poderia sem 7 titulares. O Corinthians não tinha o Bidon, Carrídio, o Martinez, o Ranieri, Garro, o Memphis, o Yuri. Cara, o Corinthians não tinha 7 jogadores de volante pra frente. Só tinha a zaga completa, só. Então, esperar o quê? Esperar aquilo mesmo. O Corinthians jogou fechado, atrapalhou, deu a vida. O Fluminense não teve uma chance de gol, a não ser uma cabeçada do Cano, que ele cabeceou no meio do gol. Teve aquele chute que o Cano achou o jogador, o ponta deles lá na esquerda, ele dominou, o Cano, passe bonito, chutou rasteiro, o Hugo pegou aquela bola, foi difícil. Acho que foi aquela bola que fez o Hugo ganhar como o melhor da partida ali, apesar de eu ter achado que foi o Mateuzinho. Fizemos o que poderíamos fazer, ganhamos lá de 1-0, recuperamos 3 pontos que perdemos em casa, apesar que eu acho que contra o Fluminense nós perdemos 2 pontos, porque nós perdemos 1 ponto contra o Fluminense, porque nos 2 confrontos contra o Fluminense teria que ter 4 pontos, pra mim, vitória em casa, empate fora, foi o melhor dos casos, depois de perdermos em casa, ganhamos lá de 1-0, onde ninguém tava achando que ganharíamos, ainda mais pelo desfalque, e agora temos uma semana aí pra pelo menos voltar o Garro poder jogar, que tá ali meio com o joelho meio assim ainda, o Garro poder jogar, o Memphis voltar,
o Yuri Alberto poder jogar, o Ranieri volta, o Martinez volta, e eu acho que o Bidon volta, então só não vai estar voltando de todos aí que não tava, só não vai estar voltando o Carrídio. Aí acho que já dá pra ter um pouco de luz, vamos pegar o Sport fora agora, e é jogo pra mais 3 pontos. E dar uma arrancada aí pra pelo menos brigar pelo um G6 ali, até um G5 que dá uma vaga direta, acho que um G6, G5, dependendo dos campeões da Copa do Brasil aí, que provavelmente seremos nós. Mas não queremos depender da Copa do Brasil, então, dependendo ali do campeão da Copa do Brasil, podemos ter G5, G6, então temos que focar nesse G6 aí, pelo menos, beleza? Vamos ver o Ronaldo aí. Mais valeu a vitória do que o jogo em si. Que jogo, hein? Agora vamos ficar esperto, que o Dorival colocou o Yuri e o Negão. Vamos ver, hein? Esse ataque promete. Ainda mais que o Dorival deu moral pra esses meninos. Mas o jogo foi muito abaixo. Mas o Coringão venceu. E muita gente perdeu de goleada, hein? Te vejo no jogo aberto, bebidos. Renata, já tá dormindo, bebida? 4-1, que lapada, hein? Cara, bom demais, né? O Drake não dá pra zoar muito, né? Que foi o rival aí que ganhou do Inter, mas ver a Renata triste. Nesse caso não é tão bom, preferia ver ela feliz, mas beleza, bom demais. E, cara, feliz demais com o resultado, o absurdo resultado. Deixa no comentário o que vocês acharam de tudo que eu trouxe. Gostaram desse tipo de react aí? Não é nem um react, é um react meio com uma interação com vocês. Vídeo mais próximo, estamos criando uma comunidade muito boa aqui. Estamos fazendo live aí, vamos fazer no mínimo 2 lives por semana, tá bom? E queremos criar essa conexão aí com vocês, trazer mais alguns vídeos assim, beleza? Valeu demais, hein? Meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa no comentário o que vocês acharam aí das declarações, o que vocês acham do André Ramalho, da vitória do Corinthians, o que valeu foi os 3 pontos mesmo, vocês concordam? É isso aí, tamo junto demais, valeu, fui!